Boa noite, todas, todos. Estamos começando agora mais uma live do programa de extensão Observatório da Comunidade, com apoio da TV Restinga e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o NEAB. Eu sou Maurício Polidoro, professor do campus Restinga do IFRS e também membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. O IFRS e tantas outras instituições públicas têm desempenhado um papel importantíssimo para o enfrentamento da grave crise que nós estamos passando, que não possui precedentes na história. Hoje, o Rio Grande do Sul chegou à marca de 3.435 óbitos, são 23 vidas que se foram devido à Covid-19 só no bairro Restinga, e o número atingiu a infeliz marca de 121.381 pessoas mortas no Brasil. Isso não são apenas números, são vidas, são pessoas próximas a nós que, infelizmente, foram vítimas de uma pandemia, mas também foram vítimas da falta de um plano de contingência adequado, efetivo e que desse conta de salvar mais vidas. Eu inicio essa forma de fazer um encontro, que aqui no nosso caso virtual, sem deixar de reconhecer com muito respeito e profunda preocupação essas pessoas que não estão mais entre nós, nas suas histórias, as suas únicas e mais importantes trajetórias e os ciclos incompletos que ficaram. Desejo muito acolhimento a todos nós que ficamos e que precisamos lutar e continuar a nossa trajetória, a nossa contribuição na construção da nossa comunidade da Restinga. O que nós observamos hoje no contexto da pandemia de Covid-19 não é simplesmente a perda de vidas, mas o reflexo histórico do racismo estrutural e da manutenção de privilégios e de esquecimentos propositais. Enfrentar e mitigar esse cenário requer necessariamente investimentos no bem-estar social da população por meio da oferta de serviços públicos, de educação, de saúde, de assistência social, de moradia e que apoiem de maneira integrada e rápida as demandas que possam melhorar a saúde da população. E aqui a gente precisa lembrar do conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que não é apenas não estar doente, e vai muito além. É uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. E aqui não podemos deixar também de iniciar agradecendo o incansável trabalho de profissionais de saúde e de outros serviços essenciais que têm contribuído para a minimização dos impactos da crise da pandemia. Todo o nosso agradecimento e profunda admiração por esses profissionais. E, felizmente, nós estamos hoje aqui reunidos pelo conceito e o nosso sentimento de comunidade. Nós somos um conjunto de pessoas que compartilhamos coisas em comum, como a história orgulhosa da Restinga, ou do IFRS, ou do Hospital da Restinga, da Clínica da Família, ou do CAPS. Temos um objetivo aqui em comum que está implicado numa luta que é antirracista, que é da construção de uma sociedade fraterna e sem violência. No meio dessas incertezas que a gente vive e também dessas tristezas, é bom que nós podemos juntar as nossas potências e seguimos juntos com esse sentimento de comunidade. Então eu agradeço aqui a Thaís pela organização desse encontro e as nossas convidadas e o nosso convidado de hoje. Hoje nós percebemos que tanto os desfechos da Covid e da própria crise econômica, que foi acirrada principalmente no último ano, tem pesado de forma diferencial, dependendo da classe social, do gênero e de onde as pessoas moram. Nós também percebemos que não houve um colapso no sistema de saúde, pelo contrário, o SUS se mostrou o nosso maior patrimônio e também mostrou que, sem dúvidas, merece mais a nossa atenção da sociedade civil organizada para vigiar e cobrar sua manutenção, que é muito do que os nossos convidados aqui e as nossas convidadas dedicam às suas trajetórias. Então, eu gostaria de agradecer a disponibilidade, a presença da Djanira Correia, que é conselheira distrital de saúde. Também gostaria de agradecer a presença do Valdemar de Jesus da Silva, que também é conselheiro distrital e municipal de saúde. A Ana Lúcia Fernandes Silva, que é enfermeira do CAPS AD3 Girassol. Nós temos duas convidadas ainda que não conseguiram chegar a tempo na nossa live, que é a Fernanda Souza e a Fabiana de Oliveira, que são enfermeiras da Clínica da Família. Também agradeço às nossas intérpretes de Libras, Vivian Maier e Gisele Fraga.
Eu gostaria de iniciar a nossa conversa com algumas perguntas disparadoras e vocês podem ficar à vontade para complementar a apresentação que eu acabei de fazer e para a gente pensar e refletir a partir das nossas diferentes atuações no bairro Restinga. Então, eu queria começar pela Djanira. Qual é a avaliação que você faz da situação da Restinga nesse contexto de pandemia? E obrigado aqui pela tua presença, Djanira. Seu microfone. Boa noite a todos e a todas. Maurício, a nossa contribuição enquanto trabalho para a Restinga é em busca de melhorias, né? Sempre foi. E nesse momento agora da pandemia, o que seria das pessoas que moram na periferia, que moram aqui na Restinga, se não fosse o Hospital da Restinga e a Clínica de Família, que é onde as pessoas podem se socorrer de atendimento. Nós temos muitos problemas assim, na Restinga ainda para ser resolvido, mas que tem que ter um governo que queira resolver os problemas, que busque a solução, porque problemas nós sempre vamos ter, agora a gente tem que buscar a solução, né? Assim como nós brigamos para ter um hospital de qualidade, nós brigamos para ter uma clínica de família que tenha um atendimento correto, que tenha quem atenda, porque não adianta ter só o espaço e não ter médico disponível, não ter enfermeira, não sobrecarregar o trabalhador, né? Porque nesse momento de pandemia, o trabalhador a gente tem que respeitar, porque eles ficam muito sobrecarregados. Deve ter, e as pessoas às vezes não têm o entendimento que o trabalhador na saúde também tem seus problemas, também tem mãe, tem pai, tem alguém doente na família. Então, tudo isso a gente tem que procurar ajeitar para. Mas eu vejo a Restinga assim, ó, eu ainda fico triste de ver a Restinga, que tem pessoas que não entenderam a gravidade desse problema que nós estamos passando. Eu começo assim, mais ou menos, por isso. Obrigado, Janira. Agradeço aqui a chegada da Fabiana de Oliveira e a Fernanda Souza, que são enfermeiras da Clínica da Família. Obrigado. A gente começou agora, Fabiana e Fernanda, e eu vou passar para Ana Lúcia, uma avaliação geral de como vocês avaliam a situação da saúde na Restinga nesse contexto da pandemia. Ana Lúcia. Pronto. Eu queria agradecer a oportunidade ao Instituto Federal, dizer que é um prazer poder estar participando desse bate-papo. Eu sou Ana Lúcia, sou enfermeira do CAPS Restinga D3 Girassol, tenho 20 anos de caminhada na saúde aí na Restinga, já fui agente comunitária de saúde, técnica de enfermagem no PSF da 5ª Unidade, e hoje estou enfermeira. E queria dizer que eu concordo com o que a Djanira disse, assim, a gente está enfrentando uma coisa que nunca se viu antes, e que precisa-se também ter um olhar para o trabalhador da saúde, mas que ainda, infelizmente, no final de semana, a gente vê na Restinga uma movimentação excessiva de pessoas sem máscara. Eu queria dizer que eu estou sem máscara agora, porque estou sozinha aqui na sala da minha casa. Mas, assim, a gente ainda percebe, eu ainda percebo que muitas pessoas não têm o entendimento de que essa doença está muito perto, muito próxima, e que às vezes uma pessoa assintomática, que não tem sintoma nenhum, que não está tossindo, que não está espirrando, pode estar transmitindo a Covid para os outros. E como a gente trabalha no CAPS, a D3 Girassol, com um grande número de população de rua e de usuários de substâncias químicas, que na maioria das vezes são excluídos pela sociedade, a gente lá também vê isso muito de perto e vê um risco muito grande. Mas é um trabalho de formiguinha. Cada dia a gente vai trabalhando um pouquinho, falando um pouquinho, para poder conscientizar todo mundo. Obrigada, Maurício.
Obrigado, Ana. Vamos passar para o Valdemar. Boa noite a todos, os presentes, os que estão nos virtualmente, e quem também está no Facebook nos acompanhando. É um prazer estar nessa conversa aqui com vocês, trocando experiências. Vou falar um pouco hoje sobre a questão da atenção primária de saúde. Vou falar da questão do território, e quando falamos de território, falamos muitas coisas. Também vamos tratar da questão do distanciamento controlado, mas eu vou falar também, para começar nesse início assim, um pouco do amor pela Restinga que nós temos. Eu moro na Restinga desde 1982. A Restinga começou em 1955, por aí, na época da industrialização, porque nós éramos feios, e foram nos jogados para cá sem água, sem luz, sem nenhuma estrutura. E nós nos organizamos, nós nos mobilizamos. E eu falava para o Maurício que eu trabalho muito com associações de moradores, com estatuto, com regularização do estatuto, melhoria do estatuto, porque acho que as comunidades têm que se prepararem, se mobilizarem e se constituírem legalmente para fazer a luta com o poder público. Alguém sabe por que chamamos de Restinga? A gente fez várias pesquisas aqui, tem um material de várias temáticas aqui que a gente fez, e a Cláudia, conhecida de vocês, e minha amiga da Deja também me ajudou a fazer vários trabalhos aqui, a própria Dejaneira, na questão da saúde. A Restinga, ela se chama Restinga porque ela é cortada pelo Vale do Salso, que era cercado de árvores, né, no seu entorno, então aquilo era uma restinga. Dizem hoje que nós temos 60 mil pessoas, de IBGE de 2010, IBGE de 2010. Mas, depois de 2010, chegaram 6 condomínios do Minha Casa Minha Vida, que são 12 mil pessoas, mais 11 ocupações, dá 3.080 pessoas. Então, nós acreditamos que somos 200 mil pessoas dentro da Restinga. Então, nós temos essa preocupação com o território, né? Por isso, nós, no Conselho, defendemos tanto essa questão da saúde da família. E o nosso posto aqui da Chácara do Banco foi um dos primeiros que vieram. E quando a gente fala de território, falamos de prevenção, falamos de promoção, falamos do médico, do paciente morar perto do médico, porque a ideia foi trazer o posto e os profissionais para perto de onde as pessoas moram. Então, o médico conhece, o médico tem um vínculo, os agentes de saúde têm um vínculo com as pessoas. Então, por isso que a gente defende tanto essa questão do cuidado, essa questão do conhecimento e de evitar que as pessoas adoeçam. Por isso que nós defendemos a atenção primária, o território, e somos contra a centralização. É isso, por enquanto. Obrigado. Eu queria passar agora para a Fernanda, para a Pabliana, para contar um pouco para a gente como vocês têm avaliado essa situação da saúde na Restinga e comentar um pouco do que vocês têm feito aí na clínica. Obrigado novamente pela disponibilidade. Vocês só precisam ativar o microfone que ele está desligado. Oi. Tudo certo agora? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, gurias. Boa noite. Agora. Ah, tá funcionando agora.
agora, então. Oi? Estamos ouvindo. Boa noite, então. Gostaríamos de dizer que estamos aqui para somar toda a questão do cuidado da atenção básica, né? A gente, né, que trabalha com atenção básica, a gente tem a função de promover, né, e prevenir a saúde das pessoas. Então, a gente aqui na clínica tem todo esse trabalho. Com essa função da pandemia, claro que a gente tem a questão aqui da ajuda do hospital, né, que é junto com a clínica, que é do lado, a gente consegue sempre orientar o paciente. Se a gente não conseguir resolver aqui, a gente encaminha para o hospital, mas a gente tenta fazer o atendimento aqui, deixar a população bem ciente, né, dos cuidados que tem que ter com essa função da pandemia do coronavírus. A gente está tentando conscientizar toda a população para evitar sair de casa, vir na clínica, né, buscar o atendimento na atenção básica se for realmente necessário, em questões de renovação de receitas, questões que realmente precisem, né? A gente está orientando eles a evitar vir para solicitar exames de rotina, fazer coisas que não sejam urgentes, pelo menos nesse primeiro momento, né, que tá mais aguda a situação. E, se necessário, sair de casa sempre com todos os cuidados, né? Sempre de máscara, a parte mais importante, né? A gente sempre tem dispensador de álcool gel, ou mesmo álcool líquido, para que o pessoal possa higienizar as mãos, né? Cada vez que abre uma porta ou senta na cadeira, né? Toca em alguma coisa, sempre tem álcool à disposição para poder estar higienizando as mãos depois. Nesse tempo que eu tô aqui na Restinga, né, aqui na Clínica da Família, a população da Restinga é super tranquila, super coerente, tudo que a gente orienta, eles estão seguindo, tá sendo bem tranquila essa questão de prevenção, né, e orientação deles. Nós, nesse momento agora de pandemia, estamos trabalhando em regime de demanda espontânea, então todo paciente que chega à clínica, ele vai ter o atendimento necessário, seja passar com um médico para ver alguma questão de dor crônica, né? Ou até se for sintomas respiratórios que possam ser relacionados com corona, se necessário, a gente encaminha esse paciente ou para tenda ou para emergência, dependendo da situação dele. Vocês têm alguma dúvida, os líderes comunitários que gostariam que a gente pudesse esclarecer alguma coisa? Acho que as dúvidas, conforme elas forem surgindo no chat, a Thaís vai dar nos apoio aqui, a gente vai colocando as perguntas, a gente vai girando a roda, vamos dizer assim. Então, vou voltar ali para a Djanira agora. A Djanira, ela tem uma trajetória bem importante na Restinga, enquanto liderança, na mobilização para a construção de vários equipamentos públicos importantes, né? Entre eles, o último que a gente estava comentando há pouco, né? Que é o CAPS, que eu penso que tem esse papel importante, né, para a gente enfrentar os efeitos da pandemia, né, principalmente quando a gente pensa num pós-período de pandemia. Então, eu queria que a Djanira falasse um pouco tanto dessa trajetória, né, com a mobilização para a vinda desses equipamentos importantes para a Restinga, e também dizer quais situações, Djanira, que tu vê que são importantes para a gente incluir na discussão de melhora de condições de vida na comunidade. O seu microfone precisa ser ativado. Atrapalhar. Eu vim morar na Restinga em 96, eu acho. E eu já participava, assim, em algumas coisas, mas não tanto. Quando eu vim na Restinga, eu sentia necessidade que se tinha de eu me incluir junto com meus amigos nas discussões das faltas e das coisas que tinha. Eu comecei participando como moradora pela luta para regularizar as casinhas ali onde que eu morava, que era no Núcleo Esperança. A gente fez uma luta ali junto para regularizar aquilo, mas até hoje não saiu a regularização, o pagamento, que é um absurdo. Daí eu senti necessidade que eu tinha que me incluir nas lutas. Daí comecei a participar pelas casas, fui para a UAMPA, participei da UAMPA, do Condel da UAMPA. Daí já recebi convite do Miguel Rangel para mim participar da Associação de Moradores. Daí fui para a Associação de Moradores, daí onde eu conheci Valdemar,
a Salete, outras pessoas aí que foram passando. Daí participei da briga pela pista de eventos do Carnaval, que não saiu na Restinga, mas a gente lutou. Daí depois teve a luta pelo hospital e pelo Instituto Federal, né? Que se vocês verem aí, tem as nossas carinhas lá marcando sempre. E eu acho que a comunidade tem que se envolver na busca de melhoria, porque não adianta nós sentar. Eu penso assim, não adianta eu sentar aqui e falar dos políticos, e não fazer a minha parte, que é a minha parte de mostrar onde está o erro, de cobrar. Sim, tem que se cobrar, porque político e gestores só funcionam com pressão. A gente tem que estar sempre no cangote deles, fazendo a pressão. Porque se não fosse a pressão, não teria saído do Hospital da Restinga, não teria saído do Instituto Federal, que, como todo mundo sabe, o cara lá do MEC achou que o Instituto Federal seria na cidadezinha de Restinga Seca, tanto é que o prefeito de lá disse assim, mas eu nem pedi uma escola técnica, nem sabia que estava ganhando. Daí o cara do MEC foi ver que não, que era no bairro Restinga, em Porto Alegre. Então, essas lutas, a gente tem que estar junto. A gente não pode largar só na mão do gestor. Porque o gestor, primeiro que o gestor nem vem no bairro. O gestor, tu não vê ele no bairro. Ele manda sempre que no ônibus. Uma vez nós estávamos na briga de melhorias de ônibus, eu falei para o gerente da empresa, mas eu não venho aqui porque eu tenho quem vem. Mas eu digo, mas o senhor não sabe o que acontece aqui? Não, mas os meus parceiros sabem. Eu digo, mas o senhor veio com um belo carrão, eu quero que o senhor venha às 7 horas da manhã e faça a nossa caminhada junto, para o senhor ver qual é as nossas dificuldades. Que falar lá do alto é fácil. Agora, se tu bota o pé no barro com a gente, é diferente, né? O CAPS da Restinga é uma luta acho que a Maria Salete está vendo aí, ouvindo, ela acho que sabe, a Ana, acho que é mais de 20 anos, né, Ana? Que a gente está brigando, estava brigando pelo CAPS. É terceirizado? Bom, na saúde pública diz que é onde o gestor não pode fazer próprio, pode fazer uma saúde complementar. Só que hoje, nesses governos, toda a saúde está sendo feita por terceirizações. Então, não estão sendo mais do governo para o povo, e sim terceirizações. Isso que eu acho que é ruim, porque a terceirização para mim não cria vínculo, porque o trabalhador não tem como é que eu vou dizer assim, não é culpa do trabalhador isso, porque eu acho que as terceirizadas pagam mal os trabalhadores, eu acho que eles não têm o respeito, o terceirizado quer produção, ele quer ganhar. Então, essas lutas, assim, que eu acho, eu não, sem querer, eu sou contra a terceirização por isso, não sou contra o trabalhador, sou contra a terceirização. O trabalhador que está ali, ele merece todo o meu respeito e meu carinho, porque ele está fazendo o papel dele. Agora, nós temos que lutar para o governo fazer direto, fazer um contrato bom para os trabalhadores, porque essas terceirizadas, infelizmente, a gente sabe que não respeitam o trabalhador. Para demitir, eles não... Qualquer coisinha, eles demitem o trabalhador. Então, o trabalhador não consegue criar vínculo com os seus usuários dos postos, do CAPS. Então, acho que é isso. Mas as lutas são grandes. A luta do hospital também. Quantas lutas a gente teve, quanta briga que a gente teve, mas ganhamos, só que a gente também tem que ter uma noção de que não adianta ganhar o equipamento e não estar junto nas lutas para manter o equipamento com qualidade, né? Porque, ganhamos um Instituto Federal, tá, agora os professores estão precisando de ajuda para conseguir mais melhorias. Se o povo não estiver junto, só os professores, o diretor,
não tem a força que precisa. Assim é na saúde. E, infelizmente, nós na saúde estamos atravessando uma coisa que nós nunca tínhamos atravessado. Em vários tempos que eu participo de conselho, nós nunca tivemos um prefeito e um secretário de saúde que não respeitam um controle social. Tanto é que não deram nem a posse para os conselheiros de saúde. A posse dos conselheiros de saúde foram feitos na rua, porque ele não queria nem que os conselheiros entrassem dentro do conselho para tomar posse, sendo que nós somos regidos pela lei 8080, estamos na Constituição, nós temos que ser respeitados. O Conselho Municipal de Saúde, todos os conselhos são os únicos que estão na lei federal. Então, a gente tem o respeito, só que, infelizmente, esse prefeito que está aí não tem esse conhecimento, tanto é que, na época do Erno, eu falo o nome, não tem problema nenhum, o Erno disse que conselheiros não precisavam mais, porque agora ia ser, que o prazer dele era terceirizar tudo, porque trabalhador terceirizado não causa problema para a secretaria. Então, para vocês verem onde que a gente está. É isso, obrigado. Obrigado, Djanira, por essa leitura crítica, né, sobre a situação que a gente está, que na verdade também é uma situação que vem se arrastando já há um tempo. Então tem várias pessoas participando aqui no chat e mencionando vocês que estão aqui conosco. Obrigado pelas pessoas que estão aqui nos acompanhando. A Cláudia Cruz até trouxe aqui para a Ana e para as enfermeiras da clínica uma questão sobre a situação da saúde mental, né? E acho que eu poderia passar então para a Ana, para ela também poder tratar um pouco dessas questões de saúde mental e outras que você acha que são importantes a gente debater quando a gente tem em perspectiva a construção de melhores condições de vida para a comunidade. Olha só, Maurício, está aberto o meu microfone? Vocês estão me ouvindo? Ok. Eu queria dar boa noite às colegas enfermeiras da Clínica da Família e dizer que é muito bom saber que a Clínica da Família está trabalhando com a demanda livre, com esse acolhimento imediato para resolver as questões. O que a gente tem visto, assim, lá no CAPES, e em muitos lugares com quem eu converso, é que os profissionais da saúde, claro, estão também com a sua saúde emocional abalada, porque a gente vê tanta gente morrendo, tanta gente acometido desse vírus, e que é um período curto e que ele ataca de forma fulminante. E quando a gente tem alguém lá no CAPES, a gente já teve alguns casos positivados de funcionários da saúde, de colaboradores do IB Saúde que trabalham no CAPES para o Covid-19, e como a gente trabalha com essa constante, que as meninas da Clínica da Família também podem falar um pouco disso, assim, que é trabalhar com o usuário que vem da rua, com o usuário que vem buscar esse acolhimento, esse primeiro trabalho, mesmo que a gente use os EPIs e que a empresa nos disponibilize isso, mexe muito com o emocional, porque a cada momento tu atende uma pessoa diferente, e nós lá no CAPES AD3 Girassol também trabalhamos com acolhimento de porta aberta, a pessoa chega lá e é atendida, vai buscar o acolhimento, e aí se dá o encaminhamento, como as gurias se dão, e se monta um PTS, um plano singular para cada usuário, que pode ser de permanência noturna, porque nós temos capacidade para 12 usuários, nesse momento de pandemia um pouco menos, nós estamos com 6 usuários hoje em permanência noturna, e meninos e meninas, e a gente distanciou um pouco na questão de afastar os leitos, de poder estar dividindo para poder dar mais segurança para esse nosso cliente que está inserido dentro do serviço, mas também trabalhamos de porta aberta. Então, assim, álcool e drogas, de qualquer forma, pouco ou muito, a gente acolhe lá de porta aberta, não precisa indicação médica, não precisa levar um laudo, um encaminhamento, é só a pessoa chegar lá, ser indicada, saber onde é, depois no final quero deixar o endereço de onde é, para que quem ainda não conhece possa conhecer o espaço lá e ser atendido. Mas isso é claro que gera
um estresse emocional em toda a equipe de trabalho. Quando a Dejanira diz que quer transformar esse serviço num serviço público, num serviço bem remunerado, eu acho que a segurança de tu ter esse trabalho bem remunerado e não estar a todo momento nessa ameaça, Deja, de a qualquer momento tu ser trocado, porque, bom, tu não serve mais para a empresa, tchau, vai embora e a gente vai chamar outro. Isso é uma coisa que é realmente muito ruim para o profissional, principalmente no trabalho lá no serviço onde eu atuo, porque tu precisa fazer um vínculo com o paciente, com o usuário de substância química, porque se ele não confiar em ti, ele não vai aceitar o teu manejo, ele não vai aceitar teu tratamento. E muito disso eu trago de quando eu trabalhei no PSF da 5ª Unidade na Restinga, porque eu trabalhei ali 18 anos, eu fui agente comunitária de saúde e eu fui técnica de enfermagem ali, só não fui enfermeira ali, mas foram 18 anos. E 18 anos que muitas vezes o paciente saía da sala do médico e me chamava no cantinho, Ana, olha só, ele mandou eu dar esse remédio, tu acha que eu tenho que dar? Porque a confiança que eu tinha de visitar a casa deles e de estar junto com eles era muito maior do que a com o médico que eles sentavam ali 10 minutos para conversar. Então, assim, é importante esse vínculo, é importante que a gente fortaleça a equipe de saúde e que apoie, porque é um momento realmente crucial esse da Covid. E falando um pouco do que a Dejanira falou lá da história dela, eu moro na Restinga desde os 9 anos de idade, e eu não preciso esconder, eu tenho hoje 51. Então, assim, acompanho essas lutas, eu moro na 5ª Unidade pelo movimento de luta pela moradia, esperei aí 8, 10 anos indo na reunião no Secores, de noite lá com o Beto Aguiar, com a Ada Clides, brigando com aquele povo todo, para que a gente pudesse ter a casa, e hoje eu moro na 5ª Unidade, numa casa que vem deste programa de luta pela moradia. A gente invadiu o DEMAB, a gente sentou dentro do CAPS e não quis sair, então eu já fiz muito desses movimentos e sei que isso é importante na Restinga, e que a gente precisa unir o povo, tanto para as questões do Instituto Federal lá, e para conseguir as melhorias, porque eu também concordo com a Dejanira. Não adianta a gente ter os equipamentos se a gente não tem os profissionais valorizados para poder fazer esse trabalho e poder acolher a comunidade. Acho que é basicamente isso, e nesse momento de pandemia, com certeza poder estar se apoiando, porque está todo mundo com um mental muito abalado. Obrigado, Ana Lúcia. Obrigado pelas contribuições que sempre estão remetendo ali pelos princípios, né, do SUS, que estão lá na nossa Constituição Federal, os princípios do controle social, da universalidade, da equidade, né? E a Ana Lúcia traz de uma maneira bem brilhante a importância da gente pensar a equidade também que está relacionada ao local de moradia, né, das pessoas, o acesso tanto aos bens que são materiais, mas que são simbólicos também, que isso contribui para a condição de saúde. E eu queria então passar para o Valdemar, né, que está no controle social, no Conselho Municipal de Saúde, para que o Valdemar trouxesse a leitura de como a gente consegue pensar esses enfrentamentos para melhorar as condições da comunidade, pensando daqui, no momento que a gente está, né, mas para frente também. Então tá, Maurício, e naquilo que eu vou falar, da questão da ampliação e da nossa preocupação da atenção primária, quero que, inclusive, vocês todos nos ajudem. Mas antes eu vou falar naquilo que a Janira e a Cláudia e a Ana falavam, por isso que a gente depende, a organização da comunidade, ela de maneira organizada para poder fazer essas lutas. E aí que entra a questão da sociedade civil legalmente constituída, que nem eu dependo muito. E através dessa organização, nós aqui na Restinga construímos a nossa identidade, a nossa cara, a nossa cultura e a nossa autonomia local. Hoje, na Restinga, nós temos uma preciosidade, um acervo cultural, principalmente de artistas da cultura e grandes pessoas dentro de cada temática. E a Janira, que foi nossa coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, é um exemplo disso. Hoje, nós somos respeitados na cidade, como cidadãos da Restinga. Assim, a questão do distanciamento social, o perigo do distanciamento social. Nós tínhamos uma preocupação muito grande quando chegava
chegasse na periferia. E nessa retomada de atividade, nós precisamos aumentar nossos cuidados. Precisamos conversar muito com as pessoas, orientar bastante as pessoas na questão da máscara. Tem uma questão bem simples que pode ser usado nas casas das periferias. Um tapete umedecido com quiboa e água sanitária para limpar os pés. Todo mundo limpa os pés ali. Uma bacia com água e sabão, porque são casas que moram 10 pessoas, 8 pessoas, as pessoas podem lavar as mãos. Pode ir lavando as mãos ali na água. Às vezes nem água tem. Então, são soluções simples que a gente pode adotar e que pode evitar. Nós estamos muito deprimidos. A gente precisa nos ajudar, nos telefonar, fazer chamada de vídeo, nos enxergar, saber das pessoas como é que estão. Porque nós, militantes sociais, usuários do SUS, lutadores, nós costumamos sempre estar conversando com as pessoas e na rua. E agora nós estamos meio que, né, nesse preso. Então fica muito difícil. A Djaneira e a Ana falaram bastante na importância da questão do vínculo e do cuidado. Nós, hoje, na Restinga, nós temos uma cobertura de atenção primária de 56,9%. Qual é o nosso objetivo? É atingir 85%, que está nas diretrizes do Plano Nacional de Saúde 2018-2021. Como é que nós vamos atingir isso? Para nós atingir todo esse cuidado, esse vínculo, essa prevenção, para evitar que as pessoas adoeçam, para evitar que superlotem os hospitais. Como é que nós vamos conseguir isso? Com a inauguração da segunda clínica de família, com 6 equipes de atendimento para 20 mil pessoas, lá na antiga emergência, que tinha previsão de inauguração em outubro. Ficamos sabendo dessa previsão para outubro. Não sei se vai se concretizar, mas seria lá um atendimento para 20 mil pessoas com todo esse vínculo com a gente, com o médico de família, com cuidado, com prevenção. A duplicação de 2 postos de saúde. Posto de saúde da Chácara do Banco, que já não comporta mais uma equipe, teria que ter um posto no território com 2 equipes para comportar os condomínios que chegaram, né, porque é um posto para 3.500, 4.000 pessoas, hoje em dia, né, tem muito mais moradores. E também a duplicação do posto de saúde da Pitinga, que é uma equipe, são os 2 com uma equipe só aqui na Restinga, o Chácara do Banco e o Pitinga. Nós também, em se tratando de cuidado e prevenção, efetivar a sala de atendimento psicossocial, doenças infectocontagiosas do Hospital da Restinga. Fazer funcionar, impulsionar aquela questão lá para que tenha esse espaço garantido. E com relação ao CRTB, nós temos um índice muito alto de tuberculose na região. E nós tínhamos o nosso CRTB, que é o Centro de Referência da Tuberculose, que foi fechado em 2014. Então, nós precisamos unificar essa luta para que a gente tenha de volta esse atendimento, que a outra conselheira, que não está aqui, a Nídia, depende tanto dessa questão das doenças infectocontagiosas. Outra promessa que nós temos também, que de muito tempo, seria o CAPSI. O CAPSI é uma luta muito antiga, todos nós lutamos bastante pelo CAPSI, e é uma coisa que a gente precisa nos ajudar e nos unificar para que realmente aconteça essa instalação do CAPSI na Restinga. Obrigado. Obrigado, Valdemar, por trazer para a gente essa importância, né, do capital social, da coesão para as conquistas de várias questões para a comunidade. E o Valdemar traz alguns tópicos interessantes em relação ao cuidado individual, né? E eu queria ouvir um pouco da Pabliana e da Fernanda, como que são quais são essas demandas de cuidados individuais que vocês têm
observado cotidianamente na clínica? E quais são as sugestões, as questões que vocês poderiam colocar pensando na melhoria das condições de vida da comunidade? Em relação à saúde mental, né, a gente tenta, quanto equipe, se apoiar, né, para não se deixar afetar pela questão, né, e sempre tentar ofertar o melhor atendimento para o paciente que nos procura, né. A gente sabe que o território da Restinga é enorme, né, então a gente sempre tenta, agora não abraçar da forma física falando, né, mas sempre tentar resolver toda a queixa, toda a demanda que o paciente traz conosco, né? Para que ele não saia sem alguma resolução para o que ele precisa naquele momento. Isso, se a gente não conseguir resolver aqui, né, a gente entra em contato ou com o CAPS ou com algum outro serviço que a gente consiga encaminhar esse paciente e resolver o problema dele, né? A gente sempre procura toda a nossa articulação da rede, né, para que se tenha a solução do que o paciente precisa. Sobre o cuidado individual, a gente está, né, funcionando no horário normal e a gente está atendendo demandas. Como eu te disse, a gente procura, né, orientar eles para virem só em casos necessários mesmo, mas a gente está acolhendo, está recebendo, estamos atendendo, fazendo consultas tanto, né, de enfermagem como dos médicos, normal, assim, o que a gente precisar, a gente consegue organizar. Obrigado. Maurício, posso fazer uma pergunta para as meninas aí, para a Poliane e para... Claro, pode ficar à vontade. Claro. Poliana e quem é? Que é a outra? Aqui não estou vendo. A Fernanda, né? Tá. Me diz uma coisa. Se vocês estão atendendo lá no posto e cai o sistema, vocês não podem mandar para o ESUS. Os atendimentos são suspensos? Não, de forma alguma. A gente avisa, daí todo colaborador que não? Desculpa, Fabiana, Fernanda, vocês podem falar um pouco mais alto? Falar um pouco mais alto para nossos intérpretes. A gente não encerra o atendimento em questão... Tá. A gente não encerra, o atendimento por causa de questão de sistema. A gente atende, sim, ficamos com o cartão do ESUS, nome do paciente, para quando retornar o sistema, a gente passar tudo para o sistema. Mas a gente atende, se precisar prescrever alguma medicação, a gente prescreve. Só em questões de encaminhamento, de solicitação de exames, daí a gente orienta o paciente a retornar amanhã ou mais tarde para ver se o sistema já voltou e a gente conseguir solicitar os exames ou o encaminhamento adequado, né? Mas a gente atende normal. O sistema não impede a nossa demanda de seguir. Só para exame que impede. A gente não vai conseguir solicitar, né? Se o sistema cair, se a gente ficar sem internet, a gente orienta o paciente a ligar mais tarde para ver se já voltou ou vir outro dia. Qualquer coisa, a gente fica sempre com um telefone também, se precisar, se ele disser que não consegue nos retornar, a gente tenta ligar sempre que volta o sistema, mas em questão da queixa principal, alguma medicação, dor, ou às vezes até conversa, né? A gente viu que subiu muito isso em questão da pandemia, que às vezes o pessoal precisa de uma palavra, né? Uma ajuda ali para se acalmar com toda a questão da... Ai, meu familiar positivou, o que eu faço? A gente orienta, faz tudo. Só ficamos, infelizmente, refém do sistema para encaminhamento de especialistas ou para solicitação de exames, mas que a gente também já encaminha sempre que possível quando o sistema retorna. Tá, era isso, obrigada. Era só uma curiosidade que eu tinha, porque aconteceu comigo hoje. O sistema caiu e eu não pude fazer o exame. Era isso, Maurício. E hoje a nossa rede está bem estável mesmo. Tanto é que a live está sendo pelo celular, não deu com o nosso computador. Então, tá. E só para complementar o que o Valdemar estava falando ali, Maurício, a gente, nesses últimos 5 anos, a gente perdeu o serviço aí na Restinga. A gente perdeu o CRTB,
a gente perdeu a médica e a enfermeira que fazia esse serviço, foram transferidos lá para o modelo com a promessa de que logo viriam outros. E isso já faz 3 anos, 4 anos, e até agora não apareceu outro. E a questão das unidades que tem que melhorar a Pitinga e a Chácara do Banco, é que elas não comportam mais. A Pitinga, se vocês sabem, é lá no morro, dentro de uma associação pequenininha, não tem como fazer nada de aumento. Nós já brigamos, já procuramos terreno, assim como a Chácara do Banco, a gente já tinha achado terreno, mas mudou a prefeitura, muda tudo, né? Esse é os problemas que a gente tem que estar sempre em cima. Só isso, obrigada. Eu queria até pegar um gancho, Janira, e já devolver para ti sobre essa... Você traz muito essa... Na verdade, todos vocês, a Valdemar, a Janira e a Ana Lúcia também trouxe essa questão da importância da mobilização, né? A mobilização em torno de um determinado objetivo, e isso está quase que no DNA da Restinga, né? Essa articulação da comunidade na busca de conquistas de problemas que a própria comunidade identifica e vai atrás e resolve os seus problemas, né? Então, eu queria que você dissesse um pouco como que você está, qual a tua leitura da mobilização de hoje. Muitas lideranças a gente conversa e menciona a necessidade dos jovens que precisam se mobilizar. Então, como que a gente pode se esperançar nesse momento para ter mais energia e mais conquistas, pensando no nosso senso de comunidade? O Maurício e vocês aí que moram na Restinga, não sei se todos conhecem a história bem da Restinga, né? Claro que quem mora aí já há muitos anos sabe. A Restinga foi criada na época do governo militar com o seguinte lema: remover para promover. O que significava isso? Remover para promover foi tirada as vilas que existiam perto do centro. Por quê? O governo militar achava que não ficava bem o centro de Porto Alegre ser cercado por vilas, como a Vila da Ilhota, a vila ali do lado da Zero Hora, ali na João Alfredo, né? Então, o que eles fizeram? Eles removeram as pessoas dali para a Restinga. Só que eles não consultaram ninguém. As pessoas, quando viram, estavam sendo removidas sem querer, botavam as coisas, desmanchavam a maloquinha da pessoa, botavam e largavam aqui na Restinga sem nenhuma estrutura. Sem nenhuma estrutura. Agora eu me esqueci o nome da jornalista, que é minha amiga, ela é já uma senhorinha bem velhinha agora, que ela escreveu muito sobre a Restinga, porque ela visitava as casas e ficava apavorada, que ela trabalhava para Zero Hora. E a gente, então, foi criado ali a Restinga, mas a Restinga não tinha nada. Não tinha nada. Tinha um ônibus de manhã e um ônibus de tarde, que era marcado o lugar com umas pedras. Quem botava a pedra ali, as pessoas respeitavam para pegar o ônibus para ir para o centro. De tarde, o ônibus quebrava, as pessoas ficavam até altas horas para poder chegar em Porto Alegre, chegar aqui na Restinga, né? Então, aí começou a se forjar os lutadores da Restinga. Aí começou a luta, o pessoal que veio para cá viu como era necessário começar a lutar para conquistar. E esse povo, que hoje eu já não moro ali, mas eu faço parte desse povo, fez as maiores mobilizações para conseguir ônibus, para conseguir escola, para conseguir... Porque nada foi dado para esse povo da Restinga de mão beijada. Nenhum governo veio ali e disse assim, nós precisamos botar uma escola lá na Restinga. Não, as pessoas foram buscar. O Lidovino Fonton foi uma conquista da comunidade. Se vocês verem aí no Lidovino, no Pessoa de Brum, todo mundo tem um nome que aparece ali na luta em busca das escolas. E hoje o que está faltando para nós é o engajamento dos jovens, sim, porque nós somos lá de uma
já estamos mais para trás, né? A gente não sabe quanto tempo ainda vai estar aqui por essa parte, e a gente tinha que passar esse conhecimento e essa garra para os mais jovens. Os mais jovens precisam ser inseridos, sim, nas lutas comunitárias. Eles têm que vir porque nada nos é dado de graça. Nada. Então, eu admiro muito o povo da Restinga, porque é um lugar, eu sempre digo, o lugar que eu fui mais feliz na minha vida foi na Restinga. Eu sou eternamente agradecida à Restinga por tudo que eu aprendi de bom, principalmente a luta comunitária. E isso aí eu acho que nós estamos perdendo. Nós já perdemos tanta gente querida, nós perdemos o Beleza, nós perdemos a Mariazinha, nós perdemos, que foram grandes lutadores pela Restinga. Então, eu, apesar de não estar morando mais dentro da Restinga, eu sou parceira de todas as lutas pela Restinga, assim como sou pelo Instituto Federal, pelo hospital, quando preciso, pelo posto de saúde, mas daqui uns dias, não sei quantos dias eu estou aqui, espero estar uns 15 anos ainda aqui, né, de bengalinha, o Valdemar vindo me buscar aqui de bengalinha para nós ir fazer alguma luta, mas eu quero, mas eu acho que falta isso, os jovens se apropriarem dessa luta. Porque o Instituto Federal são para os jovens, né? O CAPS, todo mundo tem um familiar que precisa do CAPS, todo familiar tem alguém que precisa da clínica de família. Então, a gente não pode deixar essas lutas morrer, né? E daí, por isso que às vezes me chamam que eu sou meia revolucionária, que eu sou meia louca, mas tu tem que fazer isso, tu não pode te deixar bater. Às vezes eu tenho vontade de largar tudo, mas não dá assim. Se a gente largar, o que sobrará para os jovens? Nós temos que continuar a nossa luta. Obrigado pela mensagem, Janira, e eu queria até agora passar para Ana Lúcia, que a gente estava conversando antes, né, de entrar no ar, e ela havia mencionado que vive na Restinga há muitos anos, né, e teve uma trajetória em várias atuações dentro da saúde. Então, queria que você também retomasse como tu vê essa questão da liderança, a importância dessa liderança da juventude, né, para manter tanta coesão social, mas também para conquistas para a comunidade, e depois que tu faça também um pouco sobre essas questões de saúde mental, que tem sido colocados ali uns comentários no chat sobre as situações de depressão e de ideação suicida que têm sido mais frequentes devido ao período da pandemia. Olha só, Maurício, eu venho de um longo trabalho mesmo na saúde, na Restinga. Queria falar também do que a Dejanira disse das conquistas, e a nossa escola aqui, a Cláudia, que está nos acompanhando aí, a Cláudia Cruz, sabe da nossa luta para a conquista do Nossa Senhora do Carmo, que primeiro ia ser um anexo do Mário Quintana, um pavilhão, e aí depois de muita luta acabou virando uma escola de ensino fundamental, e que depois teve o EJA aí, que ajudou muita gente na formação. Queria dizer que eu também, como Valdemar, com a chegada da pandemia, eu sinto falta desse contato de pessoa com pessoa, da gente poder estar trabalhando na rua, poder estar conversando com as pessoas, poder estar abraçando, porque líderes comunitários, eu nem diria que eu sou uma líder comunitária, eu diria que eu tenho um grande conhecimento de pessoas na Restinga e principalmente na Quinta Unidade pelos anos que eu trabalhei aqui na saúde. Mas a gente sente muita falta, sim, Valdemar, de poder estar junto, de poder trabalhar junto, de poder encontrar as pessoas na rua e abraçar e apertar a mão. E eu acho que isso, neste momento, talvez tenha enfraquecido um pouco mais a luta, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a um computador, mesmo que o celular hoje seja uma coisa bem banal, que até as crianças têm. Mas tem a internet é paga, a gente ainda não tem uma internet boa e 100% livre de isenção para que todo mundo pudesse acessar. Prova disso é agora que estão fazendo aula online e que é difícil, tem-se visto a dificuldade do pessoal de uma renda mais baixa poder acessar. Então, a gente ainda tem esses entraves,
Mas também, por outro lado, a gente tem o Instituto Federal da Restinga aí do Rio Grande do Sul, que está promovendo esse tipo de debate, que está promovendo que a gente possa estar aqui, morador, trabalhador da Restinga, dizendo o que eu penso, o que eu acho, discutindo as questões e falando que sim, a luta não terminou, e que sim, mesmo a Dejanira não estando mais não estando mais dentro da comunidade como moradora, ela está lá como lutadora, como apoiadora, que sim, as meninas aí da Clínica da Família, que não moram na Restinga, talvez, não sei porque não disseram, também estão aqui nessa luta, lutando pela melhoria da saúde da Restinga. Porque não é necessário que se more na Restinga para se lutar para isso, mas que a gente precise estar a todo momento enfatizando isso, que a luta é necessária, como a Cláudia já disse aí, que é importante que a gente esteja junto e que a gente esteja lutando. Hoje a gente vê muita depressão. Realmente, Maurício, hoje tem muito caso de depressão, muito caso de tentativa de suicídio, muitos jovens querendo se suicidar e que isso nos apavora bastante, né? Às vezes a gente tem um ditado lá dos antigos da minha mãe que diz, que cão que late não morde. Uma pessoa que tem uma ideação suicida e que tem depressão, ela precisa só de 5 minutos de coragem. Ela ainda não cometeu um ato quando ela avisa, porque ela não teve coragem. Ela tem muita vontade e não tem coragem. Se ela tiver 5 minutos de coragem, ela faz uma besteira. Então, que a gente possa estar atento aos sinais, que a gente possa ver de que forma a gente pode ajudar. Eu sinto muito mesmo, infelizmente, que o nosso CAPS, e a gente falou de CAPS AD3, o que é um CAPS AD3? Para mim pode ser muito óbvio, mas para quem está me escutando e me vendo, talvez não. Um CAPS AD3 é um CAPS que atende álcool e drogas, qualquer tipo de drogas, qualquer tipo de substância química que o cliente use. Então, atende adultos de álcool e drogas. Quando o Valdemar traz para nós que está nos faltando um CAPS-I, o que é um CAPS-I? Um CAPS infantil, que possa atender saúde mental infantil, porque a gente sabe que na Restinga hoje, a nossa saúde mental ainda está muito prejudicada. O CAPS atende essa população de álcool e droga, e a outra população de depressão fica atendida por quem? A gente só tinha o Dr. João Paulo na Restinga Velha, né? Então esse povo está sendo assessorado por quem? Está conseguindo esse acolhimento, está conseguindo esse atendimento de que forma? Então a gente também tem que pensar nisso, que isso também é uma luta para a Restinga, né? Que a gente possa melhorar esse atendimento de saúde mental, que eu vejo ainda como muito precário na Restinga. Durante muito tempo, eu tenho formação em terapia comunitária integrativa desde 2008. E durante muito tempo nós fazíamos com a doutora Lisiane, que a Dê já deve conhecer, talvez o Valdecir também, que era psicóloga da Restinga, bem bicho grilo, assim. E ela, a Sandra Rejane, que fez formação comigo, eu não quero esquecer de ninguém, mas enfim, nós tínhamos uma equipe... A Lisiane, que era, vamos dizer, a nossa coordenadora, assim, dessa equipe de terapia comunitária integrativa, e por muito tempo a gente usou o Estado Maior da Restinga, e fazia ali rodas de terapia comunitária integrativa com 50, 60 pessoas, e as pessoas tinham um espaço onde elas podiam falar, onde podiam trabalhar seus sentimentos, com dança, com música, com uma palavra positiva. Hoje a gente acabou se perdendo, eu acho que a Castelo ainda faz com a Lisiane da Castelo. Eu acho que a Elisiane da Castelo ainda faz roda de terapia comunitária integrativa. Então, essa que eu estou falando. Como a terapia comunitária integrativa, assim como o CAPS é um serviço de porta aberta, então eu quero convidar quem souber de alguém ou quem estiver precisando. A gente costuma dizer na terapia comunitária integrativa assim, o que te tira o sono? O que não te faz dormir? De que maneira, o que é o problema hoje que está te incomodando? E é muito engraçado, Maurício, que às vezes a gente ouve assim, dos nossos clientes na terapia comunitária, nada me tira o sono, eu tomo meu diazepam e durmo a noite inteira. E aí, a gente costuma dizer assim, e quando tu acorda no outro dia de manhã? O problema está lá te esperando. A medicação é legal, mas a medicação só te faz dormir, ela não resolve o teu problema. Quando tu acordar, ele vai estar lá na tua porta te esperando.
Então, assim, na terapia comunitária integrativa, a gente trazia muito isso, assim, um leque de opções, porque ela tem várias etapas, e não vamos entrar no mérito agora, porque senão vamos ficar falando aqui, sei lá, mais 1 hora, mas ela te traz opções e visões diferentes do problema que tu está vivendo, porque às vezes a gente está tão imerso no nosso problema, na nossa depressão, que a gente não consegue enxergar uma saída. E aí, quando vem um outro de fora e conta uma história e te diz, eu já vivi isso, e eu resolvi de tal forma. E para mim foi bom assim, porque na terapia comunitária é proibido a gente dar conselho. Então a gente sempre fala no eu. E aí a gente diz, eu resolvi assim. Para mim foi bom assim. Bom, e aí a Fernanda vai dizer, eu resolvi assim, para mim foi bom assim. A Paola vai dizer, é Paola? Aí errei o nome da menina, deixa eu ver ali. Fabiana, nada a ver com a Fabiana vai dizer assim. Fabiana. Eu resolvi assim. A Deja vai dizer, eu resolvi assim. Bom, e o Valdecir, ele vai ter 4 opções de maneiras diferentes de lidar com aquele problema dele da depressão. E é o Valdecir, o Valdemar, quem vai escolher de que maneira ele quer tratar a depressão dele. E qual desses caminhos ele vai tentar para ver se ele melhora. Então, assim, é muito legal isso. Então, quem estiver precisando, dá uma procurada ali no posto da Castelo, vê quando é que está acontecendo. Ah, agora a Castelo é clínica da família! Dá uma olhada ali na clínica da família, talvez as gurias possam até nos passar essa informação de que dia está acontecendo essas rodas de terapia comunitária, para que a gente possa estar ajudando esse povo da saúde mental que não é usuário de álcool e droga, que, graças a Deus, no CAPES Restinga Extremo Sul, a gente tem uma equipe multidisciplinar muito legal, com psicólogo, psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiro, técnico. Então, lá a gente tem um suporte grande. Uma pena que lá a gente só atenda álcool e drogas, mas talvez a Fernanda possa trazer aí para nós uma opção da terapia comunitária, que eu acredito muito nela e sei que dá muito certo para aliviar o sofrimento do dia a dia. Acho que a colega caiu. Então, eu vou levar ali pro Valdemar, né? Acho que a Ana traz de uma maneira bem incisiva e importante essa necessidade de a gente se ouvir, né? Conversar, né? Mas também ouvir o outro, estar aberto para o que o outro tem a nos dizer. Às vezes isso pode ser um remédio, né? Às vezes suficiente para a gente sair de uma determinada situação que a gente se encontra. E eu queria saber do senhor Valdemar, tem uma grande história de vida e uma trajetória. Como que o senhor vê o caminho da gente se esperançar no contexto que a gente vive hoje? Bueno, eu acho que nós temos que trabalhar muito com a juventude. Com a juventude. Eu tenho as minhas filhas, que eu interajo bem com elas, inclusive com as minhas netas. Elas me ensinam muitas coisas, mas eu também ensino muitas coisas para elas. Eu acho que esse espírito de liderança que as gurias comentaram, aí falaram e exaltaram bastante, isso é importantíssimo. Eu, no começo da minha chegada na Restinga, a gente fala em comunitário, mas nós somos lutadores sociais. Eu fui muito na casa das pessoas aprender orçamento público, aprender a luta social com Miguel Rangel, com Beto Aguiar, essas pessoas aí que já foram citadas. E outra coisa importante que as pessoas antigamente usávamos muito, a questão de não passar conhecimento para outras pessoas. Hoje, isso não acontece mais. Se eu estou com a Janeira, por exemplo, é muito bom eu sei que eu tenho uma pessoa qualificada do meu lado. Me facilita, nós vamos ser realmente 2. Uma vez numa empresa, para vocês terem uma ideia, exemplos de vida que a gente aprende e leva lá e vai aprendendo, eu me considerava sempre muito bom profissional com uma pistola na mão, coitado de pintura. E o cara chegou para fazer um teste e eu desregulei e entreguei para ele. Era
guri na época. Desregulei, entreguei para ele e tá, ele fez, não passou e tudo, mas acabou ficando. Depois nós trocamos de setor, ele foi primeiro e eu fui depois. E quando naquele outro setor ele sabia bastante, eu não sabia fazer embarcação salva-vida. Então aprendi muito com aquele cara, ficamos amigos, ele me ensinou bastante, porque eu não sabia. Então são lições de vida que a gente vai aprendendo, que precisamos muito ensinar tudo que a gente sabe para as pessoas. E dizer tudo que a gente sabe para as pessoas, porque a gente também precisa de muito conhecimento e muita informação. E eu acho que é nessa linha aí, ó, que nós precisamos continuar com a Restinga nesse padrão que a gente tem, com esse acervo cultural de pessoas, de experiências em todas as temáticas, para que a juventude siga fazendo essa luta e lutando por melhorias, sempre melhorias, e crie esse vínculo pela Restinga, esse amor pela Restinga que nós temos, essa defesa da Restinga, e sejam cidadãos respeitados em toda a cidade, como cidadãos, como qualquer um outro da outra cidade. E eu estou sempre dizendo para as pessoas, até do Instituto Federal, para a Thaís, e também para a Luciana, lá do CAPES, quando precisar, vocês quiserem falar de saúde, se eu quiser falar de saúde, Luciana, tu me chama que eu vou lá falar de saúde, para as pessoas saberem essa questão de todo esse cuidado que a gente precisa ter, da importância do cuidado, da importância do vínculo, da importância da integração de conhecimento e saberes entre as pessoas, para a gente melhorar o nosso bem-estar, a nossa convivência, porque quem ganha com tudo isso é a Restinga que nós tantos amamos e defendemos, né? E porque chegamos aqui sem nada e nos transformamos. Então, eu acho que através desse conhecimento, de saberes e troca de ideias e conhecimento, que nós podemos avançar com boas políticas, com mais políticas públicas, mais qualidade de vida, melhorando, inclusive, nosso IDH, que é baixo aqui na Restinga, melhorando para que a gente possa, né, dar tranquilidade, perspectiva para os nossos netos, nossos filhos aí, para ter uma vida melhor e de perspectivas que nem a gente acredita. Obrigado. Obrigado, Valdemar. E eu queria passar ali para a Fabiana e para a Fernanda, né, e também agradecer, acho que elas chegaram uns minutinhos depois, quando a gente começou a nossa live, agradecer que vocês estão aí na ponta, né, no trabalho e participando aqui do nosso encontro. Então fica aqui a nossa homenagem, o nosso agradecimento pelo papel de todos os profissionais de saúde no enfrentamento dessa pandemia. A Thaís coloca aqui que elas estão com um problema na rede, mas de qualquer forma eu vou retomar, né, o que muitos de vocês têm colocado aqui, que é essa importância do ouvir, né, do escutar. Como? Márcio, eu quero te escutar, só para dizer que eu recebi a informação agora que a Elisiane, que fazia terapia comunitária integrativa, não está mais na clínica da família, e que talvez a Fernanda e a colega nem a tenham conhecido. Então é uma pena a gente estar sem terapia comunitária integrativa na Restinga. A Lisiane Guedes. A Fabiana. Será que elas nos ouvem? Vocês nos ouvem? Fabiana e Fernanda. Estou ouvindo, vocês ouvem? Sim, a gente caiu, mas já voltou. Aparentemente agora. Tudo certo? A gente estava agradecendo a participação de vocês aí no serviço, né? E a gente queria que vocês falassem um pouco. A gente sabe que essas medidas designadas para a contenção da transmissão da Covid, ela não cabe, né? Essas medidas não cabem em diversas situações para algumas pessoas, algumas situações que já foram colocadas aqui, né? Então, pensando no papel individual, quais são as ações que nós podemos tomar, né, e a importância para a prevenção e para a nossa proteção durante essa pandemia? A gente, infelizmente, tem realizado só os atendimentos individuais, respondendo a pergunta anterior, que a internet caiu, né?
mas a gente tem atendido pacientes, sim, com a questão da depressão, ansiedade. A gente tinha todo um grupo voltado a isso, mais comunitário, né? Reuniões e tudo mais, que infelizmente estão vetados em época de pandemia, mas assim que acabar a gente pretende voltar. Mas mesmo individual, o paciente tem o atendimento, seja com conversa com a gente, ou com o médico, medicação, a gente tem manejado individualmente, infelizmente, nesse momento, certo? Em relações a medidas, a gente tem aquele padrão, né? Usa máscara, lava mãos, álcool gel. A gente conhece a nossa comunidade aqui na volta. Se o paciente nos diz, mas no momento não tenho condições, ou estou sem água encanada, a gente sempre tenta, junto com eles, sanar essas dúvidas e achar um plano B, como a gente para eles, né? Para que a gente consiga continuar levando saúde para a nossa comunidade. Obrigado. E a gente já está com 1h10, né, de live. Muita gente já está no terceiro turno de trabalho aqui e encaminhando para o final, né, mas também querendo ouvir um pouco de cada um ainda. Ana? Não, só ia te contar que eu vim da UBS de Viamão, saí de lá às 5, e na verdade eu teria que estar às 8 de plantão hoje no CAPS da Restinga. Quero agradecer a minha coordenadora, Luciana Moro, que deve estar nos assistindo agora, e que me liberou na tolerância de eu poder estar aqui um pouquinho mais para ficar conversando com vocês. Mas que bom, já vamos encaminhar para o final, daí a gente já fala, porque eu tenho plantão hoje, então eu devo estar de plantão, saio daqui agora e vou para o CAPS da Restinga para ficar até amanhã às 8. E agradecer a minha colega Raquel também, que está lá segurando para mim, para eu poder estar aqui. Então, Ana, eu vou fazer essa última pergunta, que é muito rápido, quer dizer, rápido dependendo do quanto vocês quiserem falar. Então, eu vou começar por ti, que já tá atrasada, para a gente ter um momento de esperança, né? A gente sabe que é um momento que tem muitos problemas e a gente estava falando de ouvir, né? De ouvir, de escutar o outro. O que vocês gostariam de ouvir? Uma coisa boa que vocês adorariam de ouvir nesse contexto que a gente vive? Olha, Márcio, é um contexto difícil, assim, nesse momento, com essa situação da pandemia, tá bem complicado. Eu não sei nem se eu gostaria só de ouvir que acharam a vacina, e talvez o que eu mais gostasse de ouvir fosse que, assim, que essas mortes estão reduzindo, que as pessoas estão conscientizadas, que já não se vê mais falar de pessoas sem máscara nas ruas, que já não se vê mais falar de festas clandestinas, de aglomeração, e que se possa dizer que a nossa comunidade continua crescendo e continua lutando e continua adquirindo melhorias através do seu merecimento, do reconhecimento do seu direito, porque quando o cidadão sabe do seu direito e reconhece o seu direito, e isso me faz lembrar a Marcelisa Noronha, que está aí também nos assistindo, e que me fez eu me empoderar muito de ser uma mulher negra, uma mulher que tinha direitos, e que o meu dinheiro valia tanto quanto o dinheiro de outras pessoas, porque quando eu conheci a Marcelisa, eu tinha medo de tocar nas coisas, eu tinha medo de entrar nos lugares, porque eu era negra, porque eu era pobre da periferia, da Restinga, e achava que todo mundo ia pensar que eu ia roubar, que eu ia quebrar, e eu me tornei enfermeira depois dos 30 anos de idade, então, assim, eu achei que a mulher negra, pobre, da periferia, só servia para ser doméstica, e até os 30 anos eu fui empregada doméstica. E quando eu conheci Marcelisa, a minha vida deu uma reviravolta, e ela é muito responsável por isso. Então, eu quero até aproveitar para agradecer a ela, e nessa fala dizer que quando o cidadão conhece o seu direito, quando o cidadão se empodera, quando o cidadão sabe que ele é uma pessoa de direito, um sujeito de direito, alguém que pode exigir, brigar, fazer isso que a Dejanira e o Valdemar fazem, de dizer para a pessoa, vamos lá que a gente pode, vamos lá que se a gente brigar junto, a gente vai conseguir, uma varinha só quebra fácil, se a gente juntar todo mundo junto, até pode envergar, mas não vai quebrar. Então a gente precisa incentivar e ter sempre ao nosso lado pessoas como a Dejanira e o Valdemar aí, que nos incentivam a nos empoderar.
para que a Restinga possa crescer. Então, talvez, hoje, o que eu mais gostaria de ouvir é que, assim, as pessoas estão esclarecidas, conscientes, usando máscara, se cuidando, e que todo mundo tenha certeza que isso vai passar. Pode demorar, mas vai passar. E queria dizer para todo mundo que, assim, agradeçam sempre, até no desespero agradeçam, porque a gratidão transforma. Muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão por esse momento, por esse espaço, pelas colegas enfermeiras que estão comigo aí, que sabem que a luta na Restinga não é fácil, ninguém quer vir trabalhar na Restinga, né? Não é fácil. Para a Deja, que está na luta aí há muitos anos ao meu lado, Deja, um beijo no teu coração. Para o Valdemar aí, que está na luta e também não desanima. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês agora de noite e poder desfrutar um pouco desse espaço. Maurício, muito obrigado a ti e ao IF por nos dar esse espaço e nos deixar falar um pouco da nossa história, falar um pouco da saúde na Restinga e poder promover a cidadania e a nossa comunidade, que é tão importante. Obrigada mesmo. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Ana. Janira, teu microfone, acho que está desligado. Eu desligo para não atrapalhar. Eu acho que a Ana falou tudo. Primeiro, a gente tem que ser grato, porque a gente ainda consegue lutar. A gente tem que ser grato à vida que a gente tem. A gente tem que agradecer as amizades que a gente fez na nossa luta. Nós pensamos muito diferente uns dos outros, mas na hora de unir, pensamos iguais. Nós lutamos para melhorar a nossa comunidade. Nós lutamos para nos fortalecer uns aos outros. Nesse momento de pandemia, o que eu mais queria ouvir é que as pessoas tivessem empatia com as outras, que as pessoas se doassem um pouquinho mais para os outros, que as pessoas respeitassem o outro que é diferente de nós. Então, assim, a gratidão, a gente tem que ser grato pela vida. Como dizia Mercedes Sosa, graças pela vida. Então, essas coisas a gente tem que ser grato. Grato por poder lutar. E o que eu mais queria ouvir, sim, é que essa pandemia terminou. Porque a pandemia levou muitas pessoas. E essas pessoas, cada uma tinha um amor. Cada uma tinha uma vida. Cada uma tinha uma história. As pessoas vão morrer sim. Todos nós vamos morrer. Mas não dessa maneira, por uma doença que a gente não conhece. Porque nós sempre seremos o amor de alguém. Então, eu acho que nesse momento, assim, o que eu mais queria mesmo é que a pandemia terminasse, que a gente pudesse sair para a rua, que a gente pudesse estar com aqueles que a gente gosta, que hoje a gente já está privado, né, de estar com as pessoas. Nós perdemos o teu áudio. Não está funcionando. Vamos passar para o Valdemar, então? Agora? Deu? Agora foi. Uhum. Então, era isso, gente. Eu queria agradecer ao Instituto Federal, meu filho mais novo, agradecer as gurias aí que participaram, as enfermeiras, a Ana, sempre maravilhosa, e agradecer para ti, Maurício, para a Thaís, e agradecer a todo mundo, que a gente tem que agradecer esses momentos que a gente vive. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Janira. É eu, né? Então, agradecer a presença de vocês, a oportunidade de estar junto com vocês, a oportunidade de trocar experiências. A Ana falou na questão da quinta unidade, para junto comigo no AP que batalhou tanto pela quinta unidade lá. A gente dizia o 132
urbanizados da 5ª unidade, Ivan Walter Brito. Mas assim, ó, é muito bom, nós precisamos, de uma maneira ou de outra, nos ajudar. Nós precisamos informar as pessoas, orientar as pessoas, na medida do possível, também fazer doações para as pessoas. De alguma maneira, nós temos que olhar a pessoa que está do nosso lado, o nosso irmão. É ajudando as pessoas que a gente vai se ajudar. Nós precisamos, como é que se diz, dar muita gratidão aos nossos profissionais da saúde. Dar muita força e apoio e incentivo por esses profissionais que estão na linha de frente dessa pandemia. Os profissionais do nosso território. Graças a Deus, nós temos esses profissionais que fazem com amor esse trabalho. Então, nós precisamos trabalhar muito bem pela continuação e fortalecimento da atenção primária. Porque isso é evitar que as pessoas adoeçam. Nós precisamos unificar nossas forças para fazer essa luta do fortalecimento desse vínculo do médico, da família, que olha para o paciente, que conhece o paciente, que sorri para o paciente. E só com a visita, o paciente já se sente bem melhor. É esse vínculo, essa prevenção que a gente defende tanto. É essa outra clínica de família, da emergência, que a gente tem essa promessa de sair, promessa antiga, para fortalecer a atenção primária. É essas lutas que a gente precisa na Restinga. É desse fortalecimento, dessa unidade, desse apoio que a gente precisa. Nós somos lutadores sociais. E só desse jeito, assim, forte, unificado, que nós vamos avançar com a Restinga. Obrigado pela presença e conviver com vocês esses minutos aqui, trocar essas experiências. Foi muito legal. E agradecer ao IFES por ter nos proporcionado essa oportunidade, que o IFES e o Hospital da Restinga são as nossas meninas dos olhos. Obrigado. Obrigado, Valdemar. Fabiana, Fernanda. A gente também, quer agradecer a oportunidade pelo convite. Falo em nome de todos os meus colegas aqui da Clínica da Família, Agradecer a oportunidade de conhecer cada um de vocês, de conhecer a história da Restinga, as lutas de vocês, as conquistas, aqui da região da Restinga. Acho muito válido, muito importante para a gente que está, trabalhando aqui agora, conhecendo mais um pouquinho da população. E dizer que nós, aqui da Clínica da Família, a gente está à disposição da população para atender, para acolher, tanto em consultas de enfermagem como médicas e odontológicas também, tá? Estamos à disposição. De braços abertos. No momento, infelizmente, a gente não pode estar na rua, indo até cada um como a gente gostaria de fazer, mas a gente está aqui de braço aberto, sempre esperando vocês. Estamos juntos, sim, para as lutas que vierem e que a gente está... E vai passar, com certeza vai passar. Pode demorar, mas a gente vai estar aqui o tempo que precisar para ajudar todo mundo. Obrigado pela participação de todas, do Valdemar, da Janira, da Ana Lúcia, da Fabiana, da Fernanda, dos nossos intérpretes de Libras, a Vivian, a Gisele, o Juan, a Carla. E eu agradeço vocês pelas histórias, pelas leituras críticas e informativas sobre o contexto, e espero que a gente possa se ver em breve, ou numa outra encontro virtual, ou no campus Restinga, no Instituto Federal. Muito obrigado e boa noite a todas e todos. Pode falar. Antes de tu terminar, eu fiquei de dizer no final, então eu quero dizer que o CAPES AD3 Girassol fica na João Antônio da Silveira, 440, das 8 da manhã às 8 da noite,
porta aberta, é só chegar para o acolhimento quem precisar. Uma placa grande, azul, escrito Girassol, à direita de quem vai sair ali. João Antônio da Silveira, 440. Se precisar, a gente está lá à disposição, é só ir lá buscar o acolhimento. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Se cuidem.